a grandeza da onisciência de Deus. Então, a onisciência de Deus é um dos atributos que diz que Deus é o Senhor do tempo. Deus, Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares, e não há nada que Deus não saiba a respeito do homem, a respeito da história e a respeito de cada um de nós individualmente. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus a quem nós adoramos. Então, o Salmo 139, o salmista escreveu assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões amor. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me esconderão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe. No Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia vindo. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, esse cabo do perverso, apartai-os por de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, se Te aborrecem, não abomino os que contra Ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Daqueles salmos que dá para terminar o salmo e ir para cá. E você diz assim: já fui edificado pela leitura do salmo. Já fui edificado. Então, este salmo aqui é uma oração ao Deus onisciente. É um Deus que é Senhor do tempo, é um Deus que é Senhor de nossa alma, é um Deus que nos conhece por completo, da ponta do pé até o último fio da nossa cabeça. E Davi começa falando que Deus, o Senhor, o sondava e o conhecia. Ora, saber que Deus nos sonda, saber que Deus penetra o mais fundo de nossa consciência, saber que Deus nos conhece mais do que a nós mesmos, deve gerar dentro de nós, deve produzir dentro de nós o quê? Um sentimento de reverência, que é percebido durante todo o salmo. Essa ciência que Deus nos conhece deve nos levar a confiar nesse Deus. Então, eu posso confiar no meu Deus, porque eu sei que Ele me conhece. Eu sei que Ele sabe o que eu estou vivendo. Eu sei as tentações. Ele sabe que as tentações que eu tenho sofrido. Ele sabe o que está dentro de mim. Então, eu posso confiar neste Deus. Deus não se assusta comigo.
Deus não se assusta, não há nada que assuste a Deus, porque Deus sabe e conhece todas as coisas. E essa consciência de que Deus nos sonda deve, além de gerar reverência, além de inspirar confiança, deve também, pelas palavras do salmista, produzir cautela na nossa conduta. Ou seja, se eu sei que Deus sabe o que eu penso, que Deus sabe o que eu escuto, que Deus sabe o que eu falo, e que Deus sabe o que eu faço, então, essa consciência deve gerar dentro de mim temor, zelo, em saber que Deus me conhece por inteiro, em saber que não há nada que eu faça em oculto que Deus um dia não venha trazer à luz. Então, veja, essa grande verdade de que Deus nos sonda, Deus nos conhece e o que essa grande verdade produz dentro de nós. O versículo 2, Davi vai deixar claro aqui que Deus nos conhece até nos mínimos detalhes, quando ele diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto. Porque pense numa coisa simples, é se assentar e se levantar. Ora, Davi está querendo deixar claro aqui que Deus nos conhece nos pequenos detalhes, nos pequenos movimentos, até no sentar e no se levantar, Ele nos vê. Olha que grande Deus nós temos. E ele diz: de longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, Davi diz: Senhor, o Senhor não me enxerga apenas exteriormente, o Senhor não apenas sabe quando eu sento e quando eu me levanto, o Senhor de longe penetra os meus pensamentos. O Senhor é um Deus que não enxerga apenas o aspecto exterior, o Senhor é um Deus que também penetra nos meus pensamentos. O Senhor sabe quais são as minhas motivações, o porquê eu faço o que faço, o porquê eu penso o que penso, o porquê eu falo o que falo. Então Deus nos conhece totalmente, nos mínimos detalhes, como sentar e se levantar, como também dentro dos nossos pensamentos. Eu sei que até é minimizar o poder de Deus se a gente disser assim, não há nenhum psicólogo igual a Ele, entendeu? Não há nenhum psicólogo que conheça de maneira tão profunda a alma como Deus. É tanto que quando você lê a palavra de Deus, essa própria palavra, ela discerne nossos pensamentos. A palavra de Deus nos incomoda, de maneira geral. Por quê? Porque nós somos pecadores. E a palavra de Deus nos despe a alma diante de Deus. Então Ele nos conhece totalmente. Para Deus não existe hipócrita. Deus não nos enxerga com máscaras. Não há ninguém que possa usar máscaras diante de Deus. Porque Deus, Ele nos enxerga profundamente. Ele penetra nos nossos pensamentos. Ele sabe da qualidade da nossa fé. Então, é um Deus que nos vê nos pequenos detalhes, é um Deus que nos vê, que nos penetra a mente. E o versículo vai dizer que Deus mede, julga, analisa, esquadrinha, Davi diz, o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus conhece todos os seus projetos, Deus conhece todas as suas motivações. Deus sabe quando nós nos colocamos diante dEle, pedindo que Ele nos dê alguma coisa para o futuro. E às vezes nós queremos até fazer pegadinha com Deus, que às vezes um voto é uma pegadinha com Deus, dependendo da sinceridade do seu coração. Senhor, o Senhor sabe que se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Mas no fundo do seu coração, você sabe que você não vai fazer aquilo que você está prometendo. É como se nós tentássemos enganar a Deus, em dizer, eu vou fazer isso, eu estou me comprometendo com Deus, que eu vou fazer isso. Mas como no fundo você sabe que não vai fazer. Então você peca contra Deus. Não engana a Deus, porque Deus a ninguém engana. Versículo 4 ele vai dizer, vá somando aí o que Deus sabe da gente.
Deus, Ele sabe os pequenos detalhes exteriores, Ele nos enxerga nossos movimentos, Deus penetra nossos pensamentos, Deus conhece os nossos projetos, nossas motivações. O versículo 4 diz que Deus conhece o quê? As nossas palavras. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O Senhor sabe até o que eu vou falar. Lembra da orientação de Jesus, quando falou sobre oração? Tu, quando orares, entra no teu quarto. O Pai que te vê em secreto sabe do que você precisa, antes mesmo que lhe peçais. Ele já sabe. Se o Pai sabe o que eu preciso antes de pedir, então por que Ele quer que eu ore? Porque Ele nos ama, porque Ele é um Pai que quer nos escutar, porque Ele é um Pai que sabe que qualquer pessoa que o busca em oração será abençoada. Será abençoada. Qualquer pessoa que busca a Deus em oração será abençoada. Mas pastor, eu não vou orar, Deus está brincando comigo. Se a Bíblia diz que antes a palavra nem me saiu à boca, Ele conhece meus pensamentos, Ele conhece meus caminhos, meus projetos de vida, então por que eu tenho que orar? Porque na oração Deus fortalece você, na oração Deus edifica a sua fé, na oração Deus lhe faz uma pessoa experiente e firme diante das dificuldades da vida. Então como é bom orar, como é bom dobrar os joelhos e dizer ao Senhor: Senhor, eu dependo de Ti. No versículo 5 ele diz: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Não há como fugir de Deus. Você lembra de alguém que tentou fugir de Deus? Jonas. Jonas tentou fugir de Deus. Parece que Jonas não entendia que Deus o cercava por trás e por diante. Não há como fugir de Deus. Ele está em todos os lugares. Paulo, lá no Areópago, quando estava pregando lá em Atos 17, ele diz: neles nos movemos. Neles nos movemos. Não há como escapar da presença de Deus. Ele está em todos os nossos lados. Deus não está apenas neste lugar, no templo. Na mente de muitas pessoas, né? Muitas pessoas fazem essa separação: o sacro e o profano. Então, onde está Deus? Deus está no templo. Então, eu vou me encontrar com Deus no templo. Não, você vem para cultuar de maneira coletiva ao Deus que está presente em sua casa, que está presente quando você está dirigindo, trabalhando, independente do que você esteja fazendo, Deus, Ele está presente. Ele se te cerca por trás e por diante, Ele põe sobre você a mão poderosa dEle. Aí, diante dessa consciência que Davi tem, de que Deus nos conhece exteriormente, Deus conhece os nossos movimentos, Deus conhece nossos pensamentos, Deus conhece nossas palavras, não há nenhum lugar onde Deus não esteja, onde Deus não seja Senhor. Então Davi chega à seguinte conclusão, ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Ontem eu tive uma experiência interessante, estava conversando com um senhor, um professor, um homem muito inteligente, muito inteligente, biólogo, muito inteligente em termos da ciência aqui dos homens. E ele cheio de questionamentos, cheio de dúvidas a respeito de Deus, a respeito da teologia, a respeito da Bíblia, a respeito de Jesus Cristo. E eu disse para ele: professor, Deus não está interessado em tirar todas as suas dúvidas. Essa sua mente finita nunca vai conhecer por inteiro a sabedoria de Deus. Essas suas dúvidas não impedem você de crer nele. É a dureza do seu coração. O que você precisa para crer, o pouco que você precisa para crer, você já conhece. Só precisa se humilhar diante de Deus e reconhecer que tem coisas que você não entende.
Ou há alguém que entende todas as coisas sobre Deus aqui? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. No versículo 7 ele continua dizendo, questionando, conversando com Deus, dizendo: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Aí nessa passagem aqui, nesses questionamentos que ele faz, questionamentos retóricos, porque ele está se humilhando diante da onisciência de Deus, e aqui Davi ele já chama a atenção não mais para o juízo de Deus, mas para o cuidado de Deus, quando ele diz no versículo 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então nós temos um Deus que nos conhece, e por nos conhecer, nós devemos confiar nele, porque ele, independente de onde estivermos, ele haverá de nos guiar e de nos sustentar. Estava conversando hoje com o crente, o irmão Silivan, e nós estávamos falando sobre o cuidado de Deus em nossa história. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Como Deus cuida de você ao longo do tempo. Você nasceu, talvez seu lar não foi o melhor lar, porque lá, pais, são pessoas que você não escolhe, vocês apenas os têm. Talvez você passou necessidade material, pobreza, talvez doença, enfermidade, perseguição, dificuldades na vida. Mas quando você vê que em todo esse percurso o Senhor estava cuidando, mesmo naqueles momentos que até você duvidou dele, mas ele estava cuidando de você. E é claro que Deus tem um cuidado especial para com os seus filhos. Quando a Bíblia diz que Deus é bom para todos. Faz chover sobre os justos, os injustos. Mas como filho, Deus tem um cuidado especial. Vai provendo. Talvez você não possa morar na melhor casa, vestir a melhor roupa. Talvez você sonhou tanto em ter um curso universitário e ainda não conseguiu. Talvez você deseja casar e ainda não conseguiu. E você pode pensar: será que Deus não está cuidando de mim? Não faça esse tipo de pergunta, não. Deus providenciou, e ainda hoje providencia, tudo aquilo que você precisa. Você acredita nisso? Tudo. Cada coisa no tempo dele, porque ele é o Senhor do tempo. Ele continua: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Essas leis da física servem para nós que somos humanos. Não existe tempo para Deus. Quando alguém tenta argumentar de maneira racional, um método científico, tentando colocar Deus na balança da ciência, Deus é suprarracional, Deus é atemporal, o tempo existe para mim e para você, o espaço existe para mim e para você, é um conceito humano, Deus é maior do que tudo isso. Versículo 13, Davi, ele evoca gratidão em seu coração, pelo fato de Deus ter criado ele no ventre da mãe. Ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Primeiro no versículo 13, no versículo 13 e 14, Davi
mostra essa gratidão e essa admiração diante de Deus. Davi está dizendo: Senhor, eu agradeço pela vida. O fato de estar vivo já é razão para crer e para adorar o nome do Senhor. O fato de estar vivo já é uma razão para termos um coração totalmente reverentes e respeitosos e tementes a Deus. E ele diz, de modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. E eu sei, Senhor, os meus ossos não te foram encobertos. Quando lá no oculto fui formado, quando eu fui costurado ali, entretecido, tricotado como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, é uma coisa tão grandiosa, são verdades tão profundas, que Davi diz no versículo 17, mais uma vez, como ele disse anteriormente: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu fosse contar os teus pensamentos, Senhor, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Alguém já teve um momento de dúvida já? Já foi bombardeado com as filosofias da universidade, com as seduções do mundo, os ataques malignos, as seduções da carne, bombardeio, tentando fazer com que você perca o seu foco do Senhor Jesus Cristo. Deus é maior que tuas dúvidas. Mesmo que você não creia, Ele continua sendo Deus. Mesmo que você não entenda, mesmo que eu e você não saibamos explicar a Deus, Ele continua sendo Deus, e ainda e sempre poderemos ver o seu agir em nossas vidas, na natureza, na vida da humanidade, porque é um Deus presente. E o zelo de Davi é tão grande, que ele faz aqui uma oração imprecatória contra os inimigos dele. Ele disse assim: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti te levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Porque Davi de fato aborrecia aqueles que aborreciam a Deus. Ele está escrevendo aqui, do fundo do seu coração, o zelo que ele tinha por Deus. Ele não conseguia ficar em paz vendo pessoas zombando de Deus. Eu sei que hoje o desafio da igreja é fugir do politicamente correto, daquela ideia de que cada um tem a sua religião, que você não pode pregar o evangelho com a intenção de que as pessoas se convertam ao Senhor Jesus Cristo, porque isso é proselitismo, é falta de respeito, e eu nasci nessa religião, então deixa eu morrer nessa religião. Eu não creio, então deixa eu crer. Não me venha com essa conversa de evangelho, de querer me persuadir a ser um cristão. A missão da igreja não é uma missão diplomática. A missão da igreja é ousada. A missão da igreja, ela nos incita a confrontar o pecador com sabedoria, com amor. E a missão da igreja nos incita a chamar os homens de todos os lugares, todas as pessoas. A missão nos incita a chamar essas pessoas ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E no final do salmo, ele diz mais uma vez: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. É um homem altamente resignado, é um homem altamente sincero diante do Senhor. Senhor, vasculhe minha alma, veja se existe algo dentro de mim que precisa ser tirado. Veja, Senhor, eu estou abrindo meu coração, Senhor, para que o Senhor faça essa obra em mim.
Então, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem, que fizer essa oração de maneira sincera, honesta, diante de Deus, vai experimentar a presença de Deus em sua vida. É impossível um homem buscar a Deus de todo o coração e não encontrá-lo. Quando Deus, pela boca do profeta, disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que grande Deus nós temos. Que grande Deus nós temos. É um Deus que conhece você, que não há nada que você faça que o surpreenda, mas o fato dele conhecer você implica numa responsabilidade tremenda de buscar a face dele, de viver uma vida santa, honesta, diante daqueles que nos veem como cristãos e principalmente diante desse Deus santo e maravilhoso. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar antes da ceia do Senhor. Pai amado, nós te louvamos porque nós temos experimentado tua presença todos os dias de nossa vida. Pai, nós pedimos que o Senhor faça o que o Senhor fez com Davi, diante de uma oração tão sincera como esse Salmo 139. Que o Senhor veja em nós os caminhos maus e repare esses caminhos e nos corrija para que possamos andar em santidade como o Senhor, somente o Senhor é um Deus santo. E nesse momento também, Pai, de ceia do Senhor, tua palavra diz que o homem deve examinar a si mesmo e depois tomar o pão, beber do cálice. Que o Senhor encontre nesse lugar corações sinceros e corações gratos pelo sacrifício sincero do Senhor Jesus Cristo na cruz em favor de cada um de nós. Nós te louvamos e agradecemos por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém.